Olá, continuamos com nossas discussões sobre mecânica quântica. Esse em particular vai ser um complemento do primeiro vídeo, e aqui a ideia é apresentar toda uma linguagem universal que temos os físicos, que é a matemática, e utilizando o quadro, né? Então, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação e vamos ser o mais objetivos possível, né? Então, um ponto na mecânica clássica, um ponto no espaço de fases, representa um estado, ¿sí? Esse ponto está dado por coordenadas no espaço e os valores de momento, né? E, na verdade, vai ser interessante que vocês façam uma revisão da mecânica clássica na versão hamiltoniana, porque vai ser importante quando a gente for discutir leis de conservação na mecânica quântica. A questão é que, claramente, teve uma grande revolução quando a gente passou do conceito de estar da mecânica clássica para a quântica, mas tem alguma coisa que não mudou, que é, por exemplo, a relação entre leis de conservação e simetrias contínuas. Então, vai ser importante fazer um paralelo entre o teorema de Nether na versão clássica e quântica, né? Vai ser bastante instrutivo. Agora, na mecânica quântica, quando vamos ao estado de uma partícula, podemos dar em termos da função de onda, ou da distribuição em momentos, usando a transformada de Fourier, e da distribuição em momentos podemos recuperar a função de onda, portanto, a informação que está contida aqui é a mesma, e podemos utilizar uma base de um conjunto completo de observáveis que comutam e usar uma base de autofunções simultâneas desses observáveis, calcular as amplitudes de probabilidade de medir um dado nível n e dessas amplitudes reconstruir a função de onda. Portanto, a informação que está contida aqui, aqui ou aqui é a mesma e estamos representando, na verdade, o mesmo estado. Então, para colocar essa abstração de maneira mais clara, nada melhor do que o conceito de vetor. Vocês também podem fazer uma revisão como se define um espaço vetorial, mas em um espaço vetorial consideramos um vetor U, que é um objeto abstracto que vai ser expandido em termos de uma base, e aqui temos as componentes daquele vetor nessa base. Se mudamos de base para uma base linha, vamos ter novas componentes, mas sempre representando o mesmo vetor, ¿eh? Por exemplo, se estamos considerando um R espaço vetorial, na qual os escalares são números reais, essas componentes são reais, e uma base ortonormal, tanto E e linha, então, nesse caso, a relação entre as coordenadas novas e as antigas se dá dessa forma, e esses elementos de matriz são elementos de matriz de uma transformação ortogonal. No caso de um C espaço vetorial, que seria o caso da mecânica quântica, estes coeficientes são complexos, ¿no? Esse produto escalar aqui inclui uma conjugação, e para bases ortonormais a gente vai ter que essa relação, esses elementos de matriz são elementos de uma transformação unitária. Portanto, se a gente, no caso de um espaço real, a gente calcula a somatória dos quadrados destas quantidades, vai ser a mesma coisa que a somatória dos quadrados destas quantidades. Basicamente, uma transformação ortogonal deixa invariante essa somatória, que é basicamente a norma desse vetor. E na mecânica quântica vai acontecer algo similar com a somatória de todas as probabilidades que a gente vai ter aqui, sobre todas as possibilidades I, vai dar a mesma coisa do que aqui, e isso corresponde à normalização 1, que vai ser invariante por transformações unitárias, ¿eh? Agora, vamos a colocar justamente essa discussão de que se na distribuição em posições, em momento ou em um conjunto de observáveis que comutam geral, sempre representam o mesmo estado, o mesmo vetor psi, basicamente dado por isso aqui, que está em paralelo com a representação de um vetor em diferentes bases, ¿no? Então, isso está bastante claro. E agora tem uma observação, que seria, quando a gente for discutir, bom, qual é o espaço de estados? Aqui vocês estão vendo que estou introduzindo bases que têm posição em momento bem definido, mas esses não são objetos que estão em igual P do que os QETs que se encontram associados com funções de onda de quadro integrável.
Na verdade, as funções de onda são sempre objetos de quadro integrável. Por quê? Porque se a gente vai na discussão inicial dos primeiros conceitos de mecânica quântica, isso aqui é uma densidade de probabilidade de medir a partícula numa posição U, e a soma, ou nesse caso uma integral sobre todas as possibilidades, tem que dar 1. Ou seja, quando a gente mede a posição de uma partícula, alguma coisa tem que acontecer. Né? Então, por isso que tem que ser de quadro integrável, para poder normalizar, e normalizar em particular a 1. Então, em princípio, nos primórdios da discussão dos estados das funções de onda, a gente tem que associar funções de onda de quadro integrável com QETs. Mas, claro, de aqui a pouquinho já vamos estar fazendo aquela generalização para representar QETs que não estão associadas a funções de onda de quadro integrável, como estamos fazendo anteriormente com posição e momento bem definidos. Esse tipo de discussão é interessante fazer passando pelo dual. Ou seja, se a gente tem um espaço vetorial, um K espaço vetorial, nesse caso aqui temos um corpo K, que para nosso interesse vai ser, esse corpo poderia ser os números reais ou os números complexos. Sempre podemos definir as funcionais lineares, que seria o dual, ou podemos chamar esses objetos um conjunto de Bras, que são funcionais lineares, essa propriedade de linearidade, que tomam valores no corpo. Né? Por exemplo, se a gente tem um produto escalar no espaço vetorial B, dado um ket de B, por exemplo, associado a uma função de quadro integrável, sempre podemos associar um elemento nodual, que vai ser este produto escalar com FOMI, de ser aplicado sobre um objeto genérico φ que mora no espaço vetorial B. ¿Qué quiere decir eso? Que aplicación de eso aquí sobre un phi genérico va a dar ese producto escalar, y eso, utilizando la notación de Dirac, va a ser denotado de esta forma. Este producto escalar con FOMI vamos a colocar como un bra, y ese producto escalar contra phi va a dar esa cantidad que está aquí, esa notación. Ahora el punto es que si tuviésemos un espacio vectorial de dimensión finita, o espaço vetorial dual e o inicial são isomorfos, na verdade. Agora, a situação para estados de uma partícula é bem diferente, e o espaço dual é bem maior do que o espaço de funções de onda de quadro integrável. Para ver isso, considere a função linear seguinte. Pegue uma função de onda genérica nessa linguagem, que vai calcular a função de onda num ponto x. Este x é um label da funcional linear que a gente está considerando, ¿sí? Eso está perfectamente bien definido, mas no existe ninguna función de cuadro integrável que vía ese producto escalar va a realizar a funcional f sub x. Ya para eso aquí debería ser igual a phi de x para todo función phi de cuadro integrável, mas eso no es posible, o sea, no existe una función que faça isso. O que sí existe es una sucesión de funciones aproximantes da delta con algún parámetro alfa. Esas funciones podrían ser gaussianas y o alfa podría ser a largura da gaussiana. Cuando la largura comienza a disminuir, comienza a ficar muy exprimida esa gaussiana, ela vai ter una altura mayor para que la normalización se mantenga en 1. Si esas aquí son aproximantes a delta, eso quiere decir que cuando pegamos una función de onda genérica integrable, multiplicamos por delta, integramos y calculamos su límite, al final vamos a tener phi de x. Claro que da bastante tentación de colocar ese límite aquí dentro, mas eso no es posible. Esas cosas aquí no conmutan y no existe un límite de la secuencia de funciones, no tiene nada que va a tener ese límite. Só que o físico gosta de decir, no, vamos a esquecer de ese límite, de esas aproximantes a delta, y vamos a sustituir eso por esa notación de colocar o que sería, entre aspas, una función de Dirac, delta de U menos x, que cuando integramos sobre U a delta, de una función de cuadro integral, va a dar phi en x. Y asociamos a delta de Dirac con un ket que tiene posición bien definida. Vocês vean que x aquí es un label, y U es a variable que nos da la distribución que va a tener un pico en la posición x, ¿no? En la lenguaje de los físicos, ¿no? Claramente también podemos introducir otro objeto que está en obra, que es esa función lineal que transforma de Fourier, y luego a gente va a querer decir, no, existe, eso aquí vamos a llamar que es una función de onda, más claro, o módulo cuadrado de eso aquí vale 1, entonces vamos a integrar sobre el espacio de 3U, si a gente quiere considerar eso como una función de onda, va a ser divergente,
isso aqui não é quadrado integrável, mas mesmo assim, vamos associar com como se fosse uma função de onda, vamos a trabalhar e vamos associar com ket que tem momento bem definido. Brincando un poquito, la relación que teníamos entre a delta de Dirac y o ket con posición bien definida X, o esa onda plana y ese ket que tem momento bien definido, bom, son relaciones que a gente pode hacer porque son entre cosas que no existen, digamos, brincando. Na verdade, sería peor si a gente tivesse una relación entre cosas que no existen con cosas que existen. ¿Ah? Muito bom. O resumo de essa discussão é que a gente vai ter que se acostumando com a relação entre essa representação em termos de Ketz e Brás, estado psi vai ser expandido numa base de posição bem definida, essa aqui seria a função de onda na notação de Dirac. Temos a relação de ortogonalidade entre ket que tem posição bem definida X e outro que tem posição bem definida U. Nessa relação de ortogonalidade aparece o Bra e esse produto escalar vai ser uma delta de Dirac. E se substituímos essa função de onda aqui por essa expressão, vai aparecer uma integral com isso aqui e isso que está aqui, que aplicado sobre o ket psi vai retornar o ket psi. Então temos algo que funciona como a identidade no espaço vetorial. Eso se llama relación de completeza de esa base X de posición bien definida. Y después, típicamente, vamos a hacer ese tipo de manipulación. Tenemos la función de onda aquí. Podemos introducir una identidad, y ahora escrita en el espacio de momentos, la relación de completeza. Como método lineal, ese que X va a entrar aquí, o psi va a entrar por aquí. Y eso va a dar esta expresión, que no es otra cosa do que a expressão da função de onda em coordenadas, em termos da função de onda em distribuição em momentos, vezes ondas planas integradas sobre o momento, que é a mesma coisa. Então, bom, essa era a ideia, dar um pequeno panorama, só que agora escrito de forma mais precisa, com a linguagem universal que temos os físicos. E é isso aí, na próxima nos encontramos e vamos a continuar com essas discussões de mecânica quântica. Tchau, tchau.